Olá, turma! Agora a gente vai falar sobre Física 2, gases perfeitos. A primeira coisa que eu vou colocar para vocês aqui é uma definição, tá? Gases perfeitos também são chamados de gases ideais. Os gases mais próximos de serem perfeitos ou ideais são os gases nobres da sua tabela periódica, tá bom? A última coluna lá da tabela periódica. Então, gases que são... O que são gases perfeitos? São gases que mantêm suas características mesmo quando submetidos a altas temperaturas e a baixas pressões. Então, com essas duas características, eles mantêm as mesmas características iniciais, não mudam. E aqui eu vou começar a falar sobre a lei geral dos gases perfeitos. A primeira coisa que você tem que analisar é que as grandezas que definem completamente o estado de um gás, se ele está tendo uma transformação ou não, são os dados de temperatura, pressão e volume. Lembrando que temperatura é T, pressão é P e volume é V. A equação geral que nós temos dos gases perfeitos é essa daqui, ó. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Costumo chamar na sala de aula de pivot pivotô. Lembrando que tudo que tem pivot ou P1, V1 e T1 é a situação inicial do gás. E P2, V2 e T2 é a situação final do gás, tá? Então, sempre que você perceber que num gás tem dois valores de pressão, ou dois valores de volume, ou até mesmo dois valores de temperatura, essa é a fórmula que você tem que usar, tá? Aqui eu coloquei uma legenda para vocês. 1 significa a situação inicial do gás, o que ele tinha inicialmente, e 2 significa a situação final do gás, ou seja, o que ele teve de mudança depois. As unidades, peguei do SI, tá? Pressão é P, é medido em atmosferas, ou ATM. Volume é V, é medido em litros. E a temperatura, ela tem que estar na escala absoluta, ou seja, na escala Kelvin. Só que no enunciado, ele sempre te dá uma temperatura na escala Celsius. Então, é só você lembrar dessa fórmula aqui, ó. TC, temperatura na escala Celsius, é igual a Kelvin, que é a temperatura na escala Kelvin, menos 273. Ou, para quem quiser fazer mais rápido, sempre que eu te der uma temperatura na escala Celsius para você passar para Kelvin, é só você somar ao valor que eu te dei no enunciado, 273. Então, vai ficar bem mais fácil. Por exemplo, 27 graus Celsius, quando eu quiser passar para Kelvin, é só você acrescentar 273 que vai virar 300 Kelvin. 127 graus Celsius, passando para Kelvin, é só somar 273, vai virar 400 Kelvin e assim por diante. Agora a gente vai falar sobre as transformações gasosas, ou seja, as mudanças que eu vou fazer no pivot pivotô. A primeira mudança que a gente tem aqui é a transformação isotérmica. Lembrando que iso significa constante e térmica significa temperatura. Ou seja, quer dizer que a temperatura da situação inicial se manteve constante, ou seja, é igual à temperatura da situação final. Se ela se manteve constante, vocês concordam que no pivot pivotô eu posso cortar os dois T's da fórmula? Cortando os dois T's, lembrando que a transformação isotérmica pode também ser chamada de lei de Boyle-Marriott, você tem P1, vezes V1, igual a P2 vezes V2, mas quem quiser colocar PV pivô também pode. A resolução é só você isolar uma das letras, que com certeza as outras três grandezas eu vou ter te dado no enunciado. Segunda transformação de hoje é a transformação isobárica. Lembrando que iso significa constante, bárica significa pressão. Ou seja, a pressão do início do gás é igual à pressão do final do gás. Ou seja, a pressão é a sua constante agora. Tirando o P do pivot pivotô, a sua fórmula vai ficar VT votô, ou V1 sobre T1, igual a V2 sobre T2. Lembrando que a transformação isobárica também é conhecida como lei de Guy-Lussac. São dois físicos e dois químicos que se juntaram para elaborar essa transformação. E a terceira e última transformação é a transformação isométrica, que também pode ser chamado de isovolumétrica ou até mesmo isocórica. Iso significa constante, métrica ou volumétrica, ou córica significa volume. Quer dizer que o volume da situação inicial do gás é igual ao volume da situação final do mesmo gás. Então, a minha constante é o V. Tirando o V da fórmula geral que a gente viu lá no início, vai ficar só Pt potô,
ou P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Aí você multiplica cruzado para resolver. Aqui a última que você tem é a lei de Clapeyron. A lei de Clapeyron, como é que você sabe que você vai usar essa ou qualquer uma daquelas outras transformações, ou até mesmo a equação geral? Aqui você pode perceber que só tem um valor de pressão, um valor de volume e um valor de temperatura. Ou seja, possui apenas uma única situação. Não tem situação nem inicial, nem final. Aqui eu coloquei para vocês uma legenda. P significa pressão que continua em atmosfera. V significa volume que continua em litros. Esse N aqui é uma situação nova. N significa número de mols do gás. Se eu não te der o número de mols direto, 5 mols, 6 mols no enunciado, é só você aplicar essa fórmula aqui. Número de mols, que é o seu N da fórmula, é Mzinho sobre Mzão. O que significa o Mzinho? Mzinho é a massa do gás, que tem que estar em gramas, e o Mzão é a massa molar do seu gás, que tem que estar em gramas por mol. Agora, da onde você vai verificar esse Mzinho e o Mzão? O Mzinho vem normalmente no enunciado, que vai estar em gramas. Só que a massa molar, dependendo do gás que ele te menciona, você vai ter que olhar na tabela periódica, tá? Os elementos, você vai montar a fórmula do gás que ele te mencionou no enunciado e depois você vai ver a massa molar de cada um dos elementos que constituem esse gás. Vou dar um exemplo lá nos resolvidos, tá? Voltando para a sua fórmula, R simboliza a constante universal dos gases perfeitos, que nesse caso esse R tem 3 valores, mas o mais usado pelo sistema internacional é esse daqui. R sempre vai valer 0,082 atm por litro por mol vezes Kelvin. E o T continua sendo a temperatura e na escala absoluta. Lembrando que para passar a temperatura da escala Celsius para Kelvin, é só você somar 273 ao valor fornecido no seu enunciado. Aqui umas coisas que eu falei para vocês. Da onde você tira o Mzão, que seria a massa molar do gás? A massa molar você tira da tabela periódica. Mas para vocês não ficarem olhando ela agora, eu coloquei esses 3 valores aqui, que são os que vocês vão precisar, tanto para os exemplos de agora, quanto para os exercícios que vocês vão fazer logo em seguida. Então, a massa molar do carbono são 12 gramas por mol. A massa molar do oxigênio são 16 gramas por mol. E a massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol, tá? Esses valores aqui eu tirei todos da tabela periódica. E para que você vai precisar desses valores aqui? Por exemplo, a gente sabe que os gases que estão mais próximos de serem gases perfeitos são os gases nobres. Só que aqui eu vou colocar alguns exemplos considerando gases comuns como gases nobres. Por exemplo, se eu mencionar para você o dióxido de carbono ou o gás carbônico, tá? Que eu botei gás carbono, mas é gás carbônico. Dióxido de carbono ou gás carbônico, a fórmula dele é CO2. Então, você sabe que aqui você tem uma molécula de carbono e 2 moléculas de oxigênio. É só você somar sabendo os valores dele. Por exemplo, o CO2 tem uma molécula de carbono que vale 12 e 2 de oxigênio que valem 16. Ou seja, 12 aqui seria 12 mais 2 vezes o seu 16. Então, o CO2 seria 12, repetindo, mais 2 vezes 16, 32. Ou seja, o CO2 inteiro seriam 44 gramas por mol. Tá? Agora, segundo exemplo. Se eu te disser que o vapor d'água é considerado na questão como um gás ideal, você sabe que a fórmula é H2O. Então, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Lembrando que o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Vamos fazer a conta do quanto seria a massa molar do vapor d'água. Você tem 2 moléculas de H, que vale 1, mais 1 molécula de O, que vale 16. Então, se eu tivesse mencionado para você o vapor d'água, seria 2 mais 16, seriam 18 gramas por mol. Esse é o valor inteiro da massa molar do vapor d'água, caso ele seja considerado nobre. E o gás oxigênio? Você sabe que o gás oxigênio é O2, tá? Então, você tem 2 moléculas de oxigênio. Sabendo que um oxigênio pega 16 gramas por mol, e você tem 2 moléculas aqui,
é 2 vezes 16, ou seja, se ele for considerado oxigênio como gás nobre, a massa molar do oxigênio, do gás oxigênio, vão ser 32 gramas por mol, tá? Mas isso daqui você faz de acordo com o enunciado. E aqui nós temos, antes de começar os exemplos, o que significa CNTP. Você também viu em química e está vendo em física também. São condições normais de temperatura e pressão. Sempre que tiver escrito isso como característica de um gás, significa que a temperatura que ele está é 273 Kelvin. Ele já está na temperatura absoluta, que é 0 Kelvin aqui. 0 graus Celsius, aliás. P, pressão, é 1 atm, é a pressão do nível do mar, ou seja, considerada normal. E o que também menciona aqui dentro? Se eu tenho temperatura de 273 Kelvin e pressão de 1 atm, isso quer dizer que qualquer 1 mol desse gás considerado ideal ou perfeito, ele vai possuir um volume de 22 litros, 22,4 litros sempre. Agora, se ele é 1 mol em CNTP, 2 litros vai ser o dobro disso. Desculpa, 2 mols vão ser o dobro disso. 3 mols de um gás em CNTP vai ser 3 vezes isso e assim por diante. Então, você já sabe a temperatura, já sabe a pressão e também já sabe um volume sempre que ele te mencionar CNTP. Então, é a melhor coisa que você pode ter num enunciado. Aqui, eu coloquei 3 exemplos para a gente resolver hoje. Um gás perfeito possui inicialmente 5 atm de pressão e volume de 0,50 litros, ou seja, meio litro, né? A 127 graus Celsius. Após sofrer uma determinada transformação que não foi mencionada, sua temperatura aumentou para 227 graus Celsius e sua pressão passou para 3 atm. Determine seu novo volume em litros. Então, antes da gente resolver isso daqui, eu li o enunciado novamente e coloquei os dados fornecidos. A pressão inicial dele era 5 atm, volume inicial meio litro e a temperatura fornecida no início era 127 graus Celsius. Lembrando que ela tem que ser passada para a escala Kelvin, somei 273 ao valor, me deu 400 Kelvin e inicialmente essas são as características do gás. No final, o que ele mencionou? Ele falou que a pressão passou para 3 atm, ele pediu o novo volume, ou seja, ele pediu o valor de V2 para você, e te mencionou que a temperatura aumentou para 227 graus Celsius. Tenho que transformar também para Kelvin, é só somar 273, então a temperatura final dele é 500. Tenho a situação inicial, tenho a situação final, tenho apenas uma incógnita, então é só, como ele não te mencionou nenhuma transformação, você tem todos os valores e nenhum deles é constante. Então, você vai usar a lei geral inteira. PVT povotou, ou P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. E aqui eu substituí os valores na ordem, ó. Pressão 1 é 5, volume 1 é meio, temperatura passada para Kelvin já é 400, pressão 2, 3 atm, volume 2 é o que ele mencionou, volume novo, e a temperatura 2 já passada para Kelvin, 500. Primeira coisa que eu quis resolver aqui, antes de multiplicar cruzado, foi simplificar os zeros dos meus denominadores. Então, ficou 4 e 5. E, em seguida, o que eu fiz? Eu multiplico cruzado. Então, 4 vezes 3V2 é igual a 5 vezes 2,5. Continuei aqui do lado. 3 vezes V2 vezes 4 igual a 2,5 vezes 5. O produto desse primeiro termo dá 12V2. E o segundo termo vai ficar 12,5. 12 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, o meu volume final, ou seja, o V2, é a razão entre 12,5 por 12. Você pode perceber que o número de cima é quase idêntico ao de baixo, ou seja, a sua divisão vai dar aproximadamente 1 litro. Esse é o volume final desse gás. Agora, o meu segundo exemplo. Segundo exemplo, já vou colocar uma transformação para vocês verem como se resolve. Um gás perfeito possui inicialmente pressão de 6 atm e volume de 8 litros, quando a temperatura vale 27 graus Celsius. Após sofrer uma transformação isotérmica, lembrando que iso é constante, térmica é temperatura, sua pressão foi reduzida à terça parte, tá? Então, a gente vai ver logo mais como se resolve. Determine seu novo volume novamente em litros. Então, li novamente o enunciado, passo a passo, e coloquei os dados fornecidos.
E situação inicial. Pressão inicial dele é 6, volume inicial dele é 8 litros e a temperatura inicial dele é 27 graus Celsius. Lembrando que tem que passar para a escala absoluta, somando 273, dá 300 Kelvin. E a situação final dele, ele menciona que a pressão final ela foi reduzida à terça parte, ou seja, a pressão inicial era 6. Quando você reduz a terça parte, você divide por 3. Se fosse reduzida à metade, você dividiria por 2, tá? Mas como foi reduzida a terça parte, peguei o 6, dividi por 3, me deu 2 atm. Essa é a pressão final do gás. Ele pediu o novo volume, então ele pede, a incógnita dele é o V2. E ele menciona que a temperatura 2, que é a temperatura final, é igual à temperatura inicial. Como é que ele menciona isso? Quando ele diz o nome da transformação, isotérmica, em que a temperatura permanece constante. Então, da minha fórmula do PVT por Votor, eu posso tirar o quê? A temperatura. Então, a minha fórmula vai ficar PV por Vo, ou P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Substituir os valores corretamente nas incógnitas. 6 vezes 8 é igual a 2 vezes V2, que é a velocidade, volume final. Então, aqui eu fiz o produto que me deu 48, igual a 2 vezes V2. 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, o volume final desse gás vai ser a metade de 48, ou seja, 24 litros. Esse é o volume final, ou seja, V2 do meu gás. Terceiro e último exemplo de hoje, estava faltando a lei de Clapeyron para a gente poder visualizar. Eu tenho que 144 gramas de vapor d'água estão a uma temperatura de 127 graus Celsius, tá? Ocupa um volume de 32 litros. Considerando esse gás como ideal, tá? Porque, obviamente, vapor d'água não é considerado ideal. Mas, para a gente poder resolver, eu estou considerando ele como sendo ideal, tá? Determine a pressão exercida por essa quantidade de gás em ATM, atmosferas. Aqui você pode perceber que não tem 2 valores de pressão, ou 2 valores de volume, ou até mesmo 2 valores de temperatura. Logo, e pelos dados que ele te fornece, dá para concluir que você vai ter que usar a lei de Clapeyron aqui, né? Ele te dá a constante universal dos gases perfeitos, te dá a massa molar de alguns elementos, do carbono, do oxigênio e do hidrogênio. Então, li novamente o enunciado e separei os dados para a gente resolver. Ele te dá a massa do gás, que é 144 gramas, te dá a temperatura do gás, que é 127, lembrando que tem que passar para Kelvin, então é só somar 273, 127 graus Celsius viram 400 Kelvin, e te mencionou o volume de 32 litros. Também te mencionou uma massa molar. Então, o que vai acontecer? O gás que ele mencionou é o vapor d'água, ou seja, água, H2O, sólido, líquido e gasoso, continua sendo H2O. Então, eu tenho que calcular a massa da água. A água, você tem 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, o hidrogênio vale 1, eu tenho 2 moléculas. Mais o oxigênio vale 16, eu tenho uma molécula. Ou seja, a massa molar do vapor da água, ao todo, você tem 18 gramas por mol. Então, eu tenho que, utilizando essa massa molar e a massa que ele me deu no enunciado, eu posso achar o número de mols, porque eu vou precisar desse N na minha fórmula. Eu sei que N, número de mols, é igual à massa do gás sobre a massa molar que eu tive que calcular. Então, N é igual à massa do gás, que ele me deu, 144, 18 que eu acabei de calcular aqui com o vapor d'água. Então, a razão me deu 8 mols, ou seja, eu tenho 8 mols de vapor d'água considerados ideais. Então, eu vou para a minha fórmula. Minha fórmula é a lei de Clapeyron, né? PV igual a nRT, né? Que a gente sabe qual é a formulazinha, mas eu não vou falar. Então, P é pressão, V é volume, N número de mols, R constante universal dos gases perfeitos e T temperatura na escala absoluta, tá? A questão pediu pressão. Então, eu repeti a minha letra P, minha incógnita. Volume era 32, número de mols foram calculados agora, deu 8. Constante universal, 0,082, ele é fixo. E a temperatura passada para Kelvin deu 400. O que eu fiz? Eu repeti o P e o 32, multipliquei esses 3 valores aqui, deu 262,4. Agora, tenho que isolar o P. O 32 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, minha pressão vai ser a razão de 262,4 por 32. A minha pressão dá 8,2 atm. É a pressão desse gás que não teve situação inicial nem final. Por isso que eu usei a lei de Clapeyron. Então, finalizamos a aula de hoje.